Boa tarde a todos. Às 14 horas e 1 minuto, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral e questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Nenhuma aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Não havendo expediente. Comunicações, indicações e propostas. Eu não tenho nenhuma, a não ser, mais uma vez, o registro aqui do nosso decano, desembargador Amaury Moura. Bem-vindo, desembargador Amaury. Obrigado, Excelência. E passo a palavra já a Vossa Excelência, comunicações, indicações e propostas. Tem alguma? Nenhuma, Excelência. Doutor Glauber Alves. Só me acosto as propostas de boas-vindas mais uma vez ao desembargador Amaury. Decano Juvenil. Doutor André Pereira. Só me acosto e quero registrar que o sistema de alarme do tribunal está funcionando há quanto tempo. Inclusive tem economizado a academia de alguns, né? Doutor André aí fez o teste dele hoje. Como diz no interior, fez a sua física, né? Doutor José Dantas de Paiva. Só me acostar, senhor presidente, as boas-vindas ao desembargador Amaury, e sem nenhuma outra proposição. Doutor Luiz Gustavo Alves Smith. Senhor presidente, também me acosto às boas-vindas e renovo a menção de que é sempre um prazer ter a presença do desembargador Amaury aqui, que abrilhanta as nossas sessões e contribui com o seu saber. E também aproveitar para comunicar à Corte que foi por um lapso meu, eu não fiz essa comunicação ontem, mas na segunda-feira houve uma reunião de todas as ouvidorias, de todas não, mas de quase todas as ouvidorias dos órgãos aqui do Estado do Rio Grande do Norte, não só relacionadas ao Poder Judiciário Estadual, ao TRE, ao Ministério Público, ouvidorias da Administração Pública, da UERN, do IFRN, várias ouvidorias fizeram uma reunião no sentido de se criar uma rede de ouvidorias interligada, um termo de cooperação técnica, e nós, devidamente autorizados por essa presidência, firmamos esse termo de cooperação técnica e operacional para que essas ouvidorias passem a agir de forma interligada e fazer uma troca de experiências, uma utilização de tecnologias. A ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ela está com uma série de inovações, de sistemas para melhorar esse atendimento. O desembargador João Rebouças, que é o atual ouvidor, já se prontifica a disponibilizar essa tecnologia, esses sistemas, para que todas essas outras ouvidorias, enfim, para que essa rede de ouvidorias possa cumprir o papel que hoje cabe a essas ouvidorias. É uma coisa relativamente nova, mas a importância dos órgãos de ouvidoria é bem significativa, porquanto, a partir da ouvidoria, você consegue fazer o relacionamento entre o usuário do serviço público, no caso, e a gestão. Você faz essa ponte de ligação entre o usuário e a gestão. E isso facilita, desburocratiza e faz com que as respostas à sociedade sejam dadas de forma mais rápida, bem como a identificação de eventuais problemas, gargalos no serviço público prestado. Enfim, são elementos que podem contribuir muito. E eu, por um lapso meu, como eu disse, eu ontem não fiz essa comunicação, mas nós aqui, ouvidoria TRE do Rio Grande do Norte, firmamos esse termo de cooperação e, a partir daí, vamos desenvolver esse trabalho junto a essa rede de ouvidorias, que eu acho que será muito válida, essa troca de experiências. Só isso mesmo, senhor presidente. Queria fazer essa comunicação, que era para ter sido feita já, da ciência aos colegas membros da Corte e a todos aqui presentes. Doutor Luiz Gustavo, eu aproveito a oportunidade para parabenizar a Vossa Excelência, inclusive uma falha
minha de não ter trazido aqui já no primeiro momento essa notícia para, inclusive, fazer aqui as congratulações à iniciativa de Vossa Excelência, que me avisou, acredito, nós estamos hoje na quarta-feira, foi na segunda-feira, não é isso? Na segunda-feira. Na segunda-feira à tarde. E a integração de todas as ouvidorias e o TRE fazendo parte. Então, Inclusive, senhor presidente, na ocasião, eu conversei com o representante da AGU e eu tive a oportunidade de, num encontro que houve em Brasília, dos ouvidores de justiça, que congregou tanto a justiça estadual, as justiças, né, os tribunais de justiça estaduais, os tribunais regionais do trabalho, eleitorais. Foi uma reunião que houve em Brasília há pouco mais de um mês e nós tivemos a oportunidade de ouvir uma explanação do chefe de gabinete da Ouvidoria da União. E eles estão fazendo um trabalho muito interessante, inclusive com alguns sistemas. Tem um sistema denominado IOUVE, que pode ser disponibilizado, inclusive, de forma gratuita para prefeituras que tenham poucos recursos, que não possam desenvolver um sistema, podem aderir a esse termo de utilização, não vai ter custo nenhum e vão poder usar esse sistema de ouvidoria. E esse representante ele fez uma palestra belíssima lá em Brasília, e o representante daqui, que participou da reunião na segunda-feira, conversando comigo, se prontificou a tentar ver se essas ouvidorias se juntam e promovem um evento trazendo esse rapaz aqui para difundir os conhecimentos, as ideias, os estudos que ele tem nesse sentido, que seria uma coisa bem interessante para todos. Ou seja, a ideia foi lançada, a semente foi plantada, o termo de cooperação devidamente assinado, e vamos tentar fazer disso um instrumento de melhoria dos serviços públicos de um modo geral. perfeito. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns, e com isso temos aí a participação do TRE. Dr. Vladimir Capistrano. Senhor presidente, me somar também às homenagens ao desembargador Amauri, que são sempre merecidas, e também aos parabéns ao Dr. Gustavo Smith por essa iniciativa. Eu tinha visto já na página do tribunal essa informação, é realmente uma iniciativa muito louvável, que a gente espera que seja exitosa. Somente, senhor presidente. E nunca é demais lembrar o brilhante trabalho que o Luiz Gustavo teve no período das eleições aí, à frente da ouvidoria. Pardal aí a todo momento sendo questionado, então a ouvidoria dando os esclarecimentos pertinentes. Doutora Cibele, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, queria me acostar às boas-vindas ao desembargador Amauri, os parabéns ao doutor Luiz Gustavo Smith, e queria propor um parabéns aos nossos juristas, que serão homenageados com a medalha de alta distinção ministro Célio Silva, no 5º Encontro Nacional dos Juristas dos Tribunais Eleitorais. E o Dr. Luiz Gustavo Smith e o Dr. Vladimir Capistrano receberão essa honraria, o que muito enaltece a qualidade dos membros do TRE. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa composição, de poder atuar perante juízes tão preparados e comprometidos com a justiça. E, apesar de haver divergências pontuais de teses jurídicas, a busca pela justiça de uma forma séria, é uma realidade presente aqui, e eu só tenho a agradecer de poder compartilhar a experiência dos senhores. E queria dar os parabéns pela homenagem merecida. Perfeito, doutora Cibele. Estou ficando preocupado porque estou esquecendo as coisas. Tomei conhecimento também ontem dessa homenagem que será destacada no encontro que ocorrerá nos dias 22 e 23 na cidade de Fortaleza, e os homenageados aí, doutor Luiz Gustavo e Luiz Gustavo e doutor Vladimir. Então, parabéns
e a proposta de congratulações, a moção de congratulações sugerida aí pela doutora Cibele, todos de acordo? De acordo. De acordo, Excelência. E, inclusive, aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez a gentileza desta corte, enquanto aos votos boas-vindas. Parabenizar o doutor Gustavo também. São iniciativas dessa natureza que convergem exatamente para a melhoria e o funcionamento das instituições. É sempre salutar iniciativas dessa natureza e, evidentemente, manifestar o meu pleno acordo e me associar à proposição da doutora Cibele quanto à merecida homenagem que nossos juristas irão receber, que engrandece, sobretudo, a nossa Corte Eleitoral. Merecida, porquanto nós conhecemos a atuação de cada um, o currículo de cada um, e isso traz não só esse aspecto da relevância e do destaque no cenário nacional, do nosso jurista e da própria Corte. Verdade. E isso, membros desse raiz, desse nível intelectual, é que enriquece exatamente as nossas decisões, os nossos debates e, enfim, a nossa própria Corte de Justiça Eleitoral. Congratulo com Vossas Excelências, acatando inteiramente, eu vou bem lembrar da proposição da doutora Cibele. Perfeito, desembargador Amauri. Mais alguma manifestação? Então, Só agradecer, senhor presidente, a propositura e também as palavras de Vossas Da Excelências. mesma forma. Também agradecer à doutora Cibele e a todos a deferência. o doutor Luiz Gustavo já fala com quem diz assim, eu vou ficar com uma saudade, mas nós vamos ficar com saudade de Vossa Excelência também. Ele é a nossa ministra, né? Vamos dar um jeitinho aí para ver se há a possibilidade de uma prorrogação. É uma grande responsabilidade, doutor Gustavo, porque a ministra manda queijo pra gente, né? Esgotada essa etapa e a descontração aí na parte administrativa, vamos à parte judicial. Primeiro processo pautado é o recurso eleitoral número 29, dígito 29, o ano 2018, a origem 10ª zona eleitoral, município de João Câmara, relator Dr. Francisco Glauber, recorrente Manuel dos Santos Bernardo, advogado Dr. Abraão Luiz Filgueira Lopes, que irá fazer sustentação oral. Está em mesa, doutor Glauber? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Obrigado. presidente, Pois só não. para registrar minha suspeição nesse processo. Registrado. Senhor presidente, é um recurso eleitoral interposto por Manuel dos Santos Bernardo, candidato eleito para o cargo de prefeito do município de João Câmara, na eleição suplementar de 2018, contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª zona eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente. Ali, o magistrado, acompanhando o parecer do órgão técnico e do Ministério Público atuante naquele juízo, rejeitou as contas de campanha com base na ausência de informação de receitas e despesas referentes a serviços jurídicos utilizados na campanha e 2 registros de cessão temporária de carros de som em valores abaixo dos preços de mercado. Em suas razões, o candidato aduz 1. Que os serviços prestados pelos advogados não relacionados à prestação de contas referem-se à assessoria jurídica e não consultoria jurídica, o que afasta a caracterização do gasto eleitoral, consoante o artigo 29, parágrafo 1º-A da Resolução TSE 23463 de 2015. 2. O advogado Paulo César Augusto de Oliveira atuou na condição de sócio parceiro do advogado Thales Romero Silva de Medeiros, cujos honorários, enquanto consultor jurídico da campanha, foram devidamente registrados nas contas. 3. Os demais advogados foram contratados pelo Partido Democratas e não pelo candidato, que dispensa qualquer registro na presente prestação de contas. 4. Quanto aos valores registrados para os veículos cedidos à campanha, afirmou que os preços foram estimados de acordo com a realidade local, referindo-se a veículos desgastados por muitos anos de uso, daí porque os preços estavam compatíveis com os de mercado. 5. Tendo havido registro de tal receita estimável na prestação de contas, no intuito de levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral a realização da sessão, ainda que com erro pontual na estipulação do valor, impõe-se a aprovação das contas com ressalvas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral para aprovar as contas de campanhas com ressalvas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Doutor Abraão, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, doutos julgadores, digníssima representante do Ministério Público,
O relatório já é bem específico, Excelências, e de fato estas contas foram desaprovadas por apenas 2 irregularidades. Diferentemente de outros casos que normalmente trazem até mais desarmonias em contas relativas a prefeito, aqui são apenas 2 desarmonias ou 2 supostas desarmonias. A primeira delas, Excelência, diz respeito a uma suposta não contabilização de despesas com advogado. E aí eu gostaria de ressaltar a Vossas Excelências que, na verdade, houve registro de despesa com advogado, o único advogado que efetivamente prestou o serviço de consultoria jurídica campanha, no caso o doutor Thales Romero. Todos os demais advogados foram habilitados para defesa em processos judiciais. Aliás, a própria sentença diz que, embora o que as procurações foram depositadas naquele cartório eleitoral para atuação judicial, ou seja, para defesas em processos judiciais, e não para prestação do serviço de consultoria. E aí essa diferença é essencial. Uma coisa é eu não registrar gasto nenhum com advogado durante toda a campanha. No caso específico, houve registro de despesa com advogado, que foi quem prestou o serviço de consultoria. Imaginemos, inclusive, Excelências, que não haveria nenhum sentido lógico de se contratar 10 ou 12 advogados para prestar o serviço de consultoria jurídica, que normalmente é bem prestado por um advogado, como de fato aconteceu na espécie com o doutor Thales Romero. Daí porque de fato não foram registrados, e isso foi dito desde a primeira diligência, não foram registrados gastos com os demais advogados, porque eles se prestavam a auxiliar ou a trabalhar em processos judiciais. O fato de ter havido arquivamento da procuração no cartório é uma prática, inclusive, comum na advocacia eleitoral, que se volta a facilitar a defesa de processos judiciais vindouros. Eu já arquivo a procuração e, a partir daí, até evito a apresentação novamente desse instrumento, quando muitas vezes é até difícil você encontrar o candidato para realizar essa assinatura. Então, quanto à ausência, ou suposta ausência de contabilização de gastos com advogados, é ressaltar que, de fato, houve contabilização do único profissional que prestou o serviço que deve constar como gasto eleitoral, que é o serviço de consultoria jurídica. Os demais advogados, todos eles, se voltaram a defesa em processos judiciais, inclusive a própria sentença, numa aparente contradição, diz isso ao informar ou ao relatar que esses advogados eram para atuação judicial, não para serviço de consultoria jurídica. No que se refere, por sua vez, ao suposto subdimensionamento do valor da seção de veículos, né, que foram utilizados como carro de som, é importante notar que consta a folha 316 dos autos, uma avaliação de locações de veículos de uma empresa grande, que é a Unidas Locadora, e, obviamente, de carros novos, Excelências. Naquele momento são registrados veículos populares, como é o caso, e a locação é estimada em coisa de R$ 53. Agora, como todos nós sabemos, locadoras, sobretudo grandes locadoras, promovem a locação de veículos novos, até porque tem benefícios tributários em redução de base de cálculo de tributos federais ao substituírem ou ao promoverem a renovação da frota de veículos. Esses carros específicos que foram cedidos à campanha são todos carros muito velhos. Inclusive, eu tive a preocupação de apontar aqui, a folha 36 consta um Uno ano 96, a folha 64 um Palio 99, a folha 81 um Gol 2001, uma Estrada 2008 na folha 75, um Palio 2007 na folha 18. Quer dizer, todos os veículos já bastante depreciados, e claro, não posso comparar o preço de locação de um veículo 99 de um veículo 2001 com um veículo novo de uma grande empresa de locação, como é o caso da Unidas. E aí, inclusive, isso justifica o porquê de o valor ser parecido com o desses veículos, porque nesse caso havia aparelhagem de som. E aí é notar que o veículo foi cedido durante toda ou boa parte da campanha, e os contratos remontam a valores de R$ 650, R$ 600, R$ 700, e não R$ 50, porque R$ 50 é efetivamente o valor da diária. E percebam, Excelência, não se trata aqui de locação, se trata de cessão de uso dos veículos, de modo que em nenhum momento o candidato quis deixar essa operação às escondidas da Justiça Eleitoral. Muito contrário, a trouxe, e no máximo, já em juízo de eventualidade, houve um erro de estimativa do valor. Quando, no entanto, me parece que isso está absolutamente justificado pelos anos dos veículos, como eu acabei de colocar, considerando que a pesquisa mercadológica que foi feita remete a veículos, todos eles novos, que são objeto de locação por grandes empresas locadoras. Então, nesse sentido, Excelências,
parece a defesa que não há razões para a manutenção da desaprovação das contas, muito ao contrário, é caso de aprovação, ainda que com ressalvas, tendo em vista que essas duas únicas e pontuais irregularidades estão superadas pelas razões que acabo de expor. Muito obrigado. Obrigado, doutor Abraão. Doutor Glauber, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, inicio meu voto destacando aqui a necessidade de que as contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestadas em favor das campanhas sejam devidamente apresentadas e contabilizadas na prestação de contas nos termos do artigo 29 da Resolução TSE 23463 de 2015. É um dos pontos que está em discussão. Um segundo ponto, eu estou resumindo a parte de direito para poupar a nossa corte de repetir textos normativos, e da necessidade, também prevista essa no artigo 53, da necessidade da estimação dos bens ou serviços estimáveis em dinheiros ou de cessões temporárias, isso conforme o artigo 5.3 da Resolução 23463, além do artigo 48, 1D da Resolução 23463, entendimento desta Corte no sentido da gravidade desse tipo de irregularidade a macular as contas. Só a guisa de tese eu trago aí o RE 26493, relator o juiz Ricardo Tinoco, julgado aqui em 13 de dezembro de 2017, assim como o RE 37227 de minha relatoria, publicado em 18 de 10 de 2017. E traço rápidas linhas aí sobre os pressupostos gerais para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que pressupõe a existência de irregularidade grave, a ausência de má-fé e a irrelevância do percentual em da falha em relação ao montante de recursos movimentados na campanha. Indo ao caso concreto, chamo a atenção dos eminentes colegas para o item 13 em diante, que é onde enfrento concretamente o que está em discussão. O juízo sentenciante, acompanhando as anotações do órgão técnico, assentou que, de acordo com os dados registrados na prestação de contas, o único advogado que teria atuado na representação de interesses gerais do candidato durante a campanha seria o Dr. Thales Romero da Silva Medeiros. Tal informação, conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau, vai de encontro ao dado concreto do depósito em cartório de procurações passadas pelo candidato a outros 10 advogados, revelando a contratação de serviços jurídicos durante a campanha sem o devido registro na prestação de contas em falha material grave. Acerca da alegação recursal de que os serviços prestados não constituiriam consultoria jurídica de campanha, mas assessoria jurídica, a afastar a existência de gasto eleitoral, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º-A da Resolução 23463 de 2015, o órgão técnico ressaltou que tais despesas não se incluem na exceção trazida pelo dispositivo legal, visto que não estavam ligadas a qualquer processo em específico, mas sim à própria campanha, tendo, inclusive, os mesmos advogados participado da reunião que ocorreu na antevéspera da eleição com os candidatos e assessoria jurídicos, folhas 324. Houve, portanto, efetiva consultoria jurídica e não atuação em processo judicial em curso naquela zona eleitoral. Dentre os gastos omitidos está a contratação do serviço do advogado Paulo César Augusto de Oliveira, que, segundo argumentou o prestador de contas, teria atuado em parceria com o consultor jurídico contratado, Thales Romero Silva de Medeiros, cuja despesa fora efetivamente registrada na escrituração contábil, folhas 291 a 296, o que, segundo entende, afastaria mácula. Não há nos autos, todavia, documentos que comprovem a alegada parceria. Eis que o contrato de prestação de serviço fora firmado pela candidatura com a pessoa física de Thales Romero Silva de Medeiros, e não com o escritório de advocacia deste, inexistindo cláusula autorizando o subestabelecimento de poderes a outros advogados. Folhas 291 a 292 dos autos. Ressalte-se ainda, segundo informado no parecer técnico, que o Dr. Paulo César Augusto de Oliveira atuou de forma expressiva na campanha eleitoral, prestando serviços jurídicos ao candidato recorrente naquele juízo, o que se confirma pelo requerimento de dispensa da função de segundo mesário apresentado pelo referido causídico, sob a justificativa de que atuaria como advogado do prestador de contas. Em relação aos outros 9 advogados, Rafaela Câmara da Silva, Elisa Carolina de Souza, Gildevan Macedo da Silva, José Kleber dos Santos Neco, Valdeson de Souza Leão, Gustavo Henrique Silva Morim, Vinícius Paulos Cavalcante de Albuquerque, Eric Hernan Medeiros de Queiroz, Francinara Félix Martins Torquato, o recorrente sustenta terem sido contratados pelo Partido Democratas, que seria responsável por registrar despesas na sua prestação de contas. Aqui não se nega a consultoria jurídica, apenas a responsabilidade pela sua contratação.
Tal argumento, contudo, vai de encontro ao conteúdo da procuração de folha 336, depositada no cartório da 10ª Zona Eleitoral, por meio da qual o prestador de contas e seu vice otorgaram poderes aos referidos causídios para representar os candidatos a prefeito e vice nas eleições suplementares de 2018. Ainda que assim não fosse, a eventual contratação do serviço pelo partido em favor dos candidatos não eximiria o prestador de contas de efetuar o registro da doação estimável em sua escrituração contábil, permanecendo em qualquer das vertentes a irregularidade material detectada. De fato, a omissão de serviços jurídicos contratados e ou recebidos em doação pela candidatura, relativamente à atuação dos 10 causídicos anteriormente mencionados, constitui irregularidade material grave que prejudica a transparência contábil e a fiscalização da movimentação de recursos pela Justiça Eleitoral, constituindo, por si só, causa para a reprovação das contas em exame. Em relação à segunda irregularidade que fundamentou a sentença de desaprovação, consta o registro, na prestação de contas, da cessão temporária de 14 carros de som em favor da campanha eleitoral, recebidos na forma de recursos estimados em dinheiro, consoante instrumentos de cessão, recibos eleitorais e comprovantes de propriedades acostados às folhas, que indicam aí no item 19 dos votos, eminentes colegas, e peço licença para não reiterar. O valor estimado para cada sessão de uso foi de R$ 650, com vigência entre 17 de maio de 2018 e 1 ou 2 de junho de 2018, importando no valor diário aproximado de R$ 50. O órgão técnico anotou que o valor da diária estimado para a cessão dos veículos foi subestimado, sobretudo quando considerados os seguintes aspectos. O custo diário do aluguel do veículo com quilometragem livre é, per si, superior ao valor estimado. E 2. A cessão não trata unicamente da cessão do veículo pura e simples, mas do automóvel em conjunto com a aparelhagem sonora, o que majora indubitavelmente o valor do aluguel. Em seu apelo, o prestador de contas novamente reitera os argumentos apresentados no primeiro grau, que restaram motivadamente afastados na sentença. Como destacado pelo magistrado sentenciante, ao analisar a mácula, e aqui eu destaco esse trecho relevante, como baliza dos valores atribuídos a essas doações, o prestador de contas apresentou tão somente uma pesquisa realizada em sites diversos da internet, as quais atestam apenas o valor da diária da alocação de veículos, o que não corresponde ao serviço prestado durante a campanha eleitoral suplementar, disponibilização de veículos com aparelhagem de som e possivelmente motorista, ser visto este que, se comparado com a singela pesquisa trazida pelo candidato, seguramente está subdimensionado em seu valor unitário, que seria a diária de R$ 50 por cada carro de som. De fato, não procede a alegação de que os valores registrados retratariam a realidade local do município, já que a pesquisa de preço acostada pelo prestador de contas refere-se tão somente à locação de veículo, que não corresponde ao objeto das sessões temporárias de uso aqui evidenciadas, que tratam da cessão de veículos com aparelhagem sonora, carros de som. Conforme jurisprudência deste regional, já aludida, o registro de doação estimável, sessão temporária em dissonância com os valores de mercado, constitui irregularidade material grave por obstar a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral no que se refere à correta apuração do montante de recursos estimados arrecadados em campanha. Num contexto de duas irregularidades materiais graves, em que houve ausência de registro de despesas e de valores de mercados, em prejuízo a lisuras das contas e a auditoria realizada por essa justiça especializada, sequer há de falar em contexto do percentual omitido em relação ao total de recursos movimentados, que resta inviabilizado por tal omissão. Inaplicam-se, portanto, aos casos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Daí porque, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral nessa instância, eu nego provimento ao recurso, senhor presidente. É o voto. Doutor André Pereira. Senhor presidente, como o relator bem destacou, a contratação de serviços profissionais de advocacia por pessoa física, e quando ficou relatado que houve participação de outros profissionais em reuniões e em petições administrativas dirigidas ao juízo eleitoral, não há como se afastar a responsabilidade na omissão da declaração da contratação destes profissionais. Ademais, a procuração foi registrada em cartório em nome da coligação, da candidatura, e não do partido diretório estadual. Então não há como e mesmo que houvesse, como bem salientou o relator, deveria ter sido prestada conta desta doação do diretório estadual para o diretório municipal. No tocante aos carros, alegar que são carros antigos, muito velhos, de baixo valor, mas a gente sabe que muitas vezes o som
destes veículos custam mais caro do que o próprio veículo, né? Então, o caro aqui não é alugar somente o carro, mas sim o carro e o equipamento sonoro. Inclusive, conforme aqui está disposto no voto do relator, um trecho da sentença, não sei se... Mas neste trecho aqui, o juiz de primeiro grau fala até que possivelmente estes carros tinham a doação do motorista. Não sei se ficou registrado, mas o juiz pelo menos lança essa dúvida aqui. Então, senhor presidente, por essas razões eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente, acompanho o voto do relator. Luiz Gustavo Alves Smith. Do mesmo modo, senhor presidente, eu acompanho pelas razões que foram bem expostas no voto do relator. Desembargador Amaury Moura. Também, senhor presidente, eu acompanho o relator. O voto, Sua Excelência, traz jurisprudência sobre o tema, que bem se amolda a questão agora em julgamento, e eu me acosto inteiramente ao voto do relator. Então, proclamo o resultado julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Abraão. Eu passo a passar a presidência ao desembargador Amaury. Tem só uma questão do calendário já das sessões do mês de dezembro. Retomaria aí a sessão administrativa, só para a gente... Eu vou ter que subir aqui na presidência. No mês de dezembro a gente está com... somente com 13 dias úteis. Nós teríamos sessões no dia 3, 4, 5, 6 e 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19. Tem o dia 15, que é o último dia de prestação de contas. Presidente, eu tenho uma dúvida quanto ao dia 19. Nós, no dia 19, teremos a diplomação. Pois Mas é. nós teremos que ter também uma sessão judicial aqui no tribunal, ou a sessão de diplomação ela participa dessa contabilidade. Tem que verificar isso junto à assessoria da presidência, porque o TSE tem algumas regras muito rígidas em relação às sessões que contam. Pelo calendário aqui, senhor presidente, é só para entender. Então, os dias úteis do dia 3 ao dia 19, é isso? Do dia 3 ao dia 19. Isso é o calendário de dezembro, é? Dezembro, Onde é que está disponível? Não tem... Não tem o quê? Não, a sessão solene ela não é contabilizada. Então teríamos que ter uma sessão, talvez pela manhã, aqui no tribunal, no dia 19. Exatamente. Eu não tenho condição, porque quarta é dia de sessão lá na turma recursal. Pela manhã? Pela manhã. Mas senhor pode ser à presidente, tarde, Então não tem poderíamos problema fazer não. às 14 horas. Às 14 A horas. diplomação está normal, prevista então. para que horário? Não, está às 14 horas aqui no calendário. Não, mas aí... E a diplomação está prevista para qual horário? 17 horas. Então dá. Eu gostaria de uma não. cópia Então, com do certeza calendário. dá. Se é 17, dá tempo. Então, aprovado o relatório? Sim, senhor, eu acompanho. Não tem o detalhe, doutor André, é que não tem possibilidade de alterar. Não tem como discordar. Só tem 13 dias úteis. Não tem. Sim, com tempo pouca coisa. A única possibilidade é mudar o horário. Então, aprovado esse relatório? Só uma pergunta, senhor presidente. As sessões do dia 7 e do dia 14 seriam às 9 horas da manhã. Que são as sextas-feiras, não é isso? As demais às 14. Com a discordância da presidência, né, que queria às 8, mas... A presidência queria que a gente dormisse aqui no dia anterior. Então, aprovado o relatório, retoma a parte judicial e aí eu passo a presidência ao desembargador Amaury. Peço permissão para me ausentar aqui da sessão, resolver umas questões na presidência. Ok, autorizado. Obrigado, desembargador Amaury. Opa, obrigado. Certo, é só 6 processos, não é isso? Segundo. Ok. Assumo a presidência.
com muita honra, chamo o processo de prestação de contas da relatoria do Dr. José Dantas de Paiva, que é requerente de Democracia Cristã, advogado Dr. Daniel Monteiro da Silva, e ainda João Nilson de Paula Rego, na qualidade de presidente, advogado Dr. Daniel Monteiro, e requerente José Alexandre Valcácio, na qualidade de tesoureiro, advogado também Dr. Daniel. Assunto, como disse, prestação de contas. O relator está com a palavra, senhor. Bom, o processo está em mesa e o relatório é o seguinte. Trata-se de processo pertinente à apresentação da prestação de contas do órgão estadual do Partido Social Democrata Cristão, o PSDC, atual Democracia Cristã, no estado do Rio Grande do Norte, pertinentes ao exercício financeiro de 2016, em conformidade com o que determina a Lei 9.096/95 e a Resolução 23.464 de 2015 do TSE. A prestação de contas foi apresentada em abril de 2017 por meio de parecer da Comissão Executiva do Partido, que está às folhas 2, subscrita pelo presidente, tesoureiro e contabilista. Contudo, encaminhados os autos à Secretaria Judiciária, foi certificada a ausência do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado do exercício. Mesmo depois de notificado, o órgão partidário não apresentou a referida documentação, consoante se vê na certidão de folhas 159 dos autos. Instado a se manifestar, a SACEP, de acordo com as informações que estão às folhas 165 a 165 verso, informou que a ausência do balanço patrimonial e da demonstração de exercício impediu uma perfeita análise das contas, uma vez que esses documentos evidenciam qualitativa e quantitativamente a posição patrimonial e financeira da entidade partidária. Além disso, aduziu que após a análise dos extratos bancários apresentados, confrontando-os com o demonstrativo de folhas 69 a 70, verificou-se a existência de um DOC realizado em 27 de abril de 2016, que está às folhas 102, no valor de R$800, cuja origem não foi identificada, sugerindo seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Após essas informações, registrando ainda a ausência de repasses do fundo partidário, naturalmente a agremiação partidária, durante o exercício de 2016, os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, enquanto perdurar a omissão do partido, e opinou ainda pelo recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$800, cuja origem não foi identificada, e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Vossa Excelência tem a palavra para proferir o seu voto. Inicialmente, esclareça-se que a presente prestação de contas deve seguir as prescrições normativas da Lei 9.096/95, bem como deve ser examinada de acordo com as exigências previstas na Resolução 23.464 de 2015 do TSE, em respeito ao disposto no artigo 65, parágrafo 3º, inciso 3º da Resolução 23.546/2017 do TSE. Na hipótese dos autos, mesmo depois de intimada, a agremiação partidária não apresentou o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício pertinente ao ano 2016. O artigo 4º, inciso 5º da referida resolução, estabelece que os partidos políticos devem remeter à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril do ano subsequente, a respectiva prestação de contas, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. E aqui eu transcrevo o artigo da resolução, que eu peço permissão para não lê-lo, porque é de conhecimento de todos. E continuo com o voto. Nos termos do artigo 31, parágrafo 1º daquela mesma resolução, após o recebimento, autuação e distribuição da prestação de contas a um relator,
A Secretaria Judiciária deve publicar na imprensa oficial o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício, com o objetivo de possibilitar o conhecimento e o exame das contas por qualquer interessado, não só da Justiça Eleitoral, e aqui acrescento, mas também da própria sociedade. Por isso a necessidade da transparência nesse ato. Isso, suplantando o artigo 31, continuo com o voto dizendo o seguinte: portanto, a regular apresentação dos referidos documentos também possui a função de permitir a publicidade dos dados da prestação de contas, possibilitando o seu amplo conhecimento por qualquer interessado, repetindo mais ou menos o que disse atrás. Não bastasse isso, além de serem demonstrativos de apresentação obrigatória, a viabilizarem a publicidade dos dados da prestação de contas, o órgão técnico do Tribunal SACEP, Tribunal do TRE local, ainda esclareceu que a ausência das mencionadas peças contábeis comprometeu a análise da prestação de contas, uma vez que impediram a perfeita aferição da posição patrimonial e financeira da entidade durante o exercício financeiro. E aqui transcrevo também a emissão do parecer do órgão técnico, que eu peço também permissão para não ler, que é em relação exatamente à falta de transparência ante a ausência desses documentos essenciais. Assim sendo, demonstrada a ausência de peças obrigatórias e essenciais à perfeita análise das contas, deve o órgão julgador considerar as contas como não prestadas, em face da ausência de elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação contábil da agremiação partidária, conforme anteriormente considerado pelo órgão técnico, e então previsto pelo artigo 46, inciso 4º, alíneas A e B, da Resolução 23.464/2015 do TSE. E aqui, mais uma vez, eu transcrevo o texto dessa resolução, que também é de conhecimento de todos em relação aos documentos essenciais para uma prestação de contas transparente. Transcrevo aqui e trago também a colação uma decisão do TRE do Pará, nesse mesmo sentido, dizendo que a prestação de contas desacompanhadas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício não permite aferir minimamente as contas partidárias anuais, impondo-se o julgamento das contas como não prestadas. E continuo com o voto. Consideradas as contas como não prestadas, deve ser aplicada a norma prevista no caput do artigo 48 da Resolução 23.464/2015 do TSE, suspendendo-se o repasse de novas cotas do fundo partidário para o aludido órgão de direção estadual, enquanto perdurar essa situação de inadimplência. Por fim, quanto ao valor de R$ 800 creditados na conta da agremiação partidária, cuja origem não for identificada, deve-se aplicar o entendimento recente desta Corte, no processo que nós fomos relatores, e cujo número está aqui, julgado no dia 31/10, no qual restou afastada a necessidade de devolução imediata da referida quantia por ocasião do julgamento das contas como não prestadas, ficando ressalvada a possibilidade de sua determinação por ocasião da apreciação de eventual pedido de regularização de contas não prestadas, tal como previsto no artigo 59, parágrafo 2º, da Resolução 23.546, condicionando-se o levantamento da situação de inadimplência ao efetivo recolhimento dos valores devidos nos termos do parágrafo 4º daquele artigo. E aqui não está no voto, mas eu quero acrescentar, porque é uma possibilidade de rever essa minha posição, senhor desembargador, quando os depósitos não tiverem a origem definida e conhecida, pensar na possibilidade de se determinar o recolhimento à União. Porque nós sabemos que hoje são quantias pequenas. Naquele outro processo foi R$ 89, agora é 800. Mas vamos supor que esse valor seja um valor maior, né? E com a nova legislação que prevê as cláusulas de barreiras, é possível, a nosso ver, que esses partidos
pequenos ou que não preenchem os requisitos para receberem o fundo partidário possam depois se fundir com outro partido ou ser incorporado por outro partido, até mesmo extinto. E como ficaria esses recursos de origem não identificada? Então, é uma preocupação que eu trago aqui, que estou me rendendo hoje à decisão do TRE, no último julgamento idêntico a esse, em relação à devolução, por entender que se nós, como juízes, determinarmos a intimação do partido devedor para que ele justifique a origem, ou diga a origem desses recursos, se houver uma intimação específica nesse sentido, eu acredito que há possibilidade, sim, de determinar, nesse primeiro momento, a devolução, o recolhimento desses valores para a União. Mas, nesse momento, como não houve no processo que nós estamos julgando agora essa intimação específica, nós vamos acompanhar a decisão agora do TRE, abrindo essa possibilidade para uma discussão depois nesse sentido. Por isso que eu estou fazendo esses esclarecimentos, depois de ler a matéria e analisar as possibilidades de acordo com a nova realidade do país, com as cláusulas de barreira. Eu acredito que muitos partidos deverão desaparecer. E aí como ficarão essa prestação de contas? Serão requisitos estarem quites com a Justiça Eleitoral? E aí são algumas situações que nós iremos analisar talvez no futuro bem próximo, repito, a nova realidade do Brasil com a cláusula de barreira, né? Segundo o doutor Vladimir, aqui eu acho que em torno de 15 partidos não preencheram os requisitos para receberem 14, para receberem o fundo partidário, por exemplo, ou aparecer na televisão. Então há uma tendência natural que esses partidos possam se fundir depois, serem incorporados a outros partidos, ou até mesmo extintos, né? Mas, por enquanto, mantenho o entendimento da Corte e, diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro não prestadas as contas do órgão regional do Democracia Cristã, no Estado do Rio Grande do Norte, relativo ao exercício de 2016, com a suspensão das cotas do fundo partidário, enquanto permanecer a mencionada omissão, nos termos do artigo 48 da Resolução TSE 23.464/2015, para no final dizer: após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 60 da Resolução 23.546/2017, comunique-se a presente decisão ao órgão de direção nacional do partido, bem como se proceda à anotação no sistema de informações de contas eleitorais e partidárias da Justiça Especializada. E é como voto, senhor presidente. Pois não, doutor Dantas. Doutor Gustavo, como vota? Senhor presidente, eu não ouso divergir do voto do relator, de forma alguma. Doutor Vladimir? Com o relator, senhor presidente. Doutor Glauber? Com o relator, senhor presidente. Doutor André? Senhor presidente, só no tocante, concordo com o relator em tudo, só no tocante porque foi até uma divergência minha naquele voto, na questão, porque eu achei uma incoerência você não conhecer das contas e aplicar uma penalidade nessas contas que não foram conhecidas. Acho até louvável a preocupação do relator, mas a gente tem que lembrar que esses partidos não serão extintos. Eles serão ou agregados, né, ou serão incorporados um para o outro. E aquele que sucede o partido que foi incorporado ou aquele que foi fundido, obviamente se ficará com os direitos e os deveres dos partidos, até porque eles buscam justamente os direitos de ter atendida a cláusula do número de deputados e senadores no Congresso, ter o tempo de televisão, rádio e a distribuição do fundo partidário. Obviamente, quem vem com um bônus também recebe o ônus. Então, creio que esta não é uma dificuldade para eu manter a minha posição no tocante àquela divergência apontada, mas, no mais, como disse o meu nobre colega, doutor Luiz Gustavo, não ouso discordar do doutor Zé Dantas, nosso professor. Pois não, excelência. Proclamo, então, unanimidade declarada não prestadas as contas nos termos do voto do relator. Não há mais processos em mesa para julgamento. Declaro, portanto, encerrada a nossa sessão.